Amém, glória a Deus. Como o pastor Vini falou aqui, a gente está fechando hoje a nossa série de idolatria. Que série, né, queridos? 6 semanas recebendo puxão de orelha, 6 semanas saindo aqui cansado, tendo que trazer capacete, porque não sei vocês, mas para mim não foi simples. Alguém achou tranquilinho? Acho que não, né? Pois hoje a gente está fechando e a gente falou de tantos assuntos importantes. Tantas coisas que tomam o nosso coração. A gente falou sobre religião, a gente falou sobre poder, a gente falou sobre sucesso, a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre família. Tantas coisas que têm roubado o lugar de Deus no nosso coração. E a gente chega hoje, na última semana, com a sensação de que a gente poderia ainda ficar semanas e mais semanas falando sobre coisas que tomam o lugar de Deus no nosso coração, né? Tem muita coisa que a gente não discutiu ainda. A gente não falou sobre os nossos amores, as nossas paixões, sobre política, muita coisa, trabalho. Mas hoje a gente vai fechar essa série falando sobre um ídolo que se alimenta de todos esses outros ídolos. Um ídolo que, vamos dizer assim, um Deus com letra minúscula que a gente coloca no lugar de Deus e a gente adora muito, que é o nosso próprio eu. Então hoje a gente vai falar da idolatria do nosso eu. Eu comentei aqui, quando eu preguei sobre idolatria da religião, que uma frase que me chamou muita atenção numa aula de apologética que eu tive é que o meu professor falou assim: todos os ídolos que levantamos no nosso coração, na verdade, estão servindo a um Deus último, que é o nosso eu. Pois todos esses ídolos são instrumentos para que o nosso eu seja satisfeito. Eu idolatro o dinheiro porque ele me proporciona os meus prazeres, os meus sonhos, as minhas vontades. Eu idolatro a religião porque com a religião eu me sinto melhor, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu idolatro a família porque muitas vezes ela vira o meu lugar seguro, ela vira a minha fonte de realização pessoal. Eu idolatro o sucesso, o poder, porque através de sucesso e poder eu tenho controle, eu tenho o meu desejo de atenção satisfeito. Todos ídolos que trabalham para alimentar o nosso próprio eu. Um eu que é insaciável, vamos dizer assim. Isso faz parte da nossa natureza humana. Isso não começou aqui, não começou agora, isso começou lá no Éden. Do momento que Adão e Eva comeram do fruto proibido e decidiram declarar a sua independência de Deus, eu e você começamos a guerrear essa guerra. A guerra contra o nosso eu. Eu e você começamos a lutar essa batalha. Eu e você ganhamos um buraco no nosso coração que a gente tenta preencher com todas essas coisas que a gente ficou falando aqui durante 6 semanas. E para satisfazer esse buraco, a gente vai correndo atrás de todas elas. A gente vai gastando a nossa vida procurando por felicidade. A gente vai gastando a nossa vida procurando conforto. A gente gasta a nossa vida correndo de qualquer coisa que nos custe, de qualquer coisa que nos traga sofrimento. A gente quer se distrair, a gente quer se divertir, a gente quer isso aqui. E aí o sofrimento bate na nossa porta e a gente desmorona. Porque a gente vive na ilusão de que aqui nessa terra a gente pode ter uma vida plena, feliz, sem problema nenhum. Se eu tiver todas essas coisas, talvez eu consiga, vai dar certo. E aí a gente vai alimentando esse eu insaciável, que quanto mais você alimenta, mais ele cresce e mais ele quer. E tem uma pessoa na Bíblia que fez, não tentou, mas que fez esse teste de, com todas essas coisas terrenas, tentar satisfazer o seu eu. Essa pessoa é o escritor de Eclesiastes, provavelmente o rei Salomão. E ele deixou um relato, na verdade o livro inteiro é um relato de tudo que ele viu. Mas a gente vai ler lá Eclesiastes, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Abre a sua Bíblia comigo. Eclesiastes 2, 1 a 11. Eclesiastes, logo ali depois de Provérbios. Fala assim: eu disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer.
Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que me adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo o que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Correr atrás do vento. Esse é o título da nossa mensagem. Abaixa sua cabeça, a gente vai orar. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui nessa noite, na Tua presença, para ouvir a Tua palavra. A minha oração, ó Pai, é para que o Senhor ministre nos nossos corações, ó Pai, aquilo que for do desejo do Teu Espírito Santo. O Senhor nos conhece mais do que ninguém. Que o Senhor possa nos sondar, Senhor, e falar intimamente com cada um de nós. Essa é a minha oração e o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Aqui a gente vê o autor de Eclesiastes, que é tipo, pelo que ele conta aqui, é mais ou menos, ele é a mistura assim do Jeff Bezos com Cristiano Ronaldo com Donald Trump. O cara mais rico com o cara mais famoso, com o cara mais poderoso, era ele. Ele tinha tudo que ele podia querer, ele tinha. Nada faltava. E no começo do livro, ele fala que ele se dedicou a analisar tudo que se faz debaixo do sol. Tudo o que se faz aqui na Terra. Então, se você ler o livro de Eclesiastes inteiro, você vai ver ele falando sobre isso, sobre tudo aquilo que ele analisou que se faz aqui na Terra. Então, assim, um homem que tinha tudo, poderoso, sábio, inteligente, rico, pegou e resolveu se jogar em todas essas coisas para satisfazer o seu eu. Vai dar certo, eu vou viver tudo isso e vai satisfazer o meu eu. A nossa conclusão carnal é dizendo, tem muito como dar errado, né? Ele tem tudo que a gente sonha ter. Assim, um estalar de dedos. Mas aí a conclusão que ele nos fala é, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha proveito nenhum. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Será que a gente tem passado uma vida correndo atrás do vento? Com a ilusão de que a gente é capaz de satisfazer o nosso eu com as coisas dessa terra? Com prazer, com dinheiro, com conforto? Fugindo a qualquer custo de qualquer situação que se torne um pouquinho desconfortável para nós, que custe? A gente vai vivendo do nosso jeito. Vamos imaginar aqui o que o autor está falando sobre correr atrás do vento? Se imagina aí, você, correndo atrás do vento. Sério, corre atrás do vento. Você está lá e você está correndo atrás do vento. No final, correndo atrás do vento, o mínimo que eu vou estar é cansada, exausta. Porque correr atrás do vento cansa. Você está cansado? Você tem se sentido muito cansado? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vivo cansada. Meu marido está aqui, ele pode comprovar. Eu acordo falando que eu estou cansada. E assim, sim, sou mãe de 2 crianças pequenas, trabalho, igreja, ministério.
ministério, casa, comida, nada diferente do que a vida da maioria de nós aqui, né? Uma rotina completamente empacotada de coisas para fazer. Essa é a fase que eu estou vivendo na minha vida? É a realidade? É. Mas será que tem coisa que pode melhorar? Será que eu estou tão cansada e exaurida porque tem coisa em excesso na minha vida? Será que tem coisas na minha rotina que eu ando correndo atrás do vento, buscando por coisas que não fazem o menor sentido para Deus? Com certeza absoluta. O que tem te deixado cansado hoje? O que você pensa hoje e você fala assim, eu estou cansado do meu trabalho. Estou cansado, não aguento. Estou cansado das minhas crianças, estou cansado da maternidade, não aguento mais dar conta dessas crianças, gente. Estou cansado do meu ministério. Não dá, muito trabalho, muito voluntário que declina a escala de última hora. É muita gente para visitar, essa coisa, muito, estou cansada. Estou cansada das pessoas, não aguento mais gente na minha frente. Vai chegar o Thanksgiving agora, não sei nem como é que eu vou fazer. Vocês estão, né, cansados das pessoas, estou percebendo? Por que a gente está tão cansado? Será que a gente tem corrido atrás do vento, tentando suprir as nossas expectativas nessas áreas das nossas vidas? Será que a gente está cansado do nosso trabalho porque a gente está se cobrando, tentando satisfazer o nosso ego através do nosso trabalho, e aí a gente está correndo atrás do vento? Será que a gente está cansado de maternar dos nossos filhos porque a gente está idealizando filhos perfeitos que nunca parece que ficam prontos? E aí a gente está correndo atrás do vento? Porque, gente, se eu olhar para a minha vida hoje com a intenção de satisfazer o meu eu posso me aposentar agora por insalubridade, porque não dá. Não, sério, não dá. Porque, assim, eu tenho um chefe dentro da minha cabeça que é extremamente exigente. Extremamente. O chefe que mora dentro da minha cabeça, ele exige que a casa esteja muito limpa. Que os meus filhos sejam extremamente educados. Que eu tenha todas as minhas contas resolvidas. Que a igreja que eu pastoreio me ame, esteja super satisfeita com a maneira como eu pastoreio. Que eu esteja em dia com os meus exercícios, que eu esteja em tempo suficiente com o meu marido, que os meus filhos sejam muito educados, mas ele é muito exigente. Eu não sei o de vocês, mas o meu me cobra demais, demais. E aí, eu vou tentando satisfazer ele. Eu vou tentando satisfazer esse eu vou tentando suprir todas essas expectativas minhas. Porque o meu eu virou o meu Deus. O que o seu eu tem te exigido? O que o seu eu tem te exigido que não tem nada a ver com o que Deus te pediu? Será que o seu eu tem te exigido um ministério de sucesso onde voluntários não declinem a escala de última hora? Será? Será que o seu eu tem te exigido seu o funcionário do mês? Será que o seu eu tem te exigido ter tantos dígitos na sua conta até você se aposentar? Será que o seu eu tem te exigido entrar nas melhores faculdades do país ou que o seu filho entre nas melhores faculdades do país? Será que o seu eu tem te exigido um TDV bombando de gente saindo assim, pela culatra? Casar antes dos 30? Sei lá, o que o seu eu tem te exigido? E vocês entendem que não tem nada de errado com todas essas coisas que eu falei, né? Tem nada de errado com ter um TDV cheio, com casar antes dos 30, com ter vários dígitos na conta para se aposentar, com mandar os filhos para a boa faculdade. Nada, nada. O problema está quando a gente se torna escravo dessas coisas, dependente dessas coisas para estarmos satisfeitos. É aí que está o problema. Porque o Senhor não exige nada disso de mim. Para o Senhor, nada disso importa.
Atender às demandas do nosso eu é muito, mas muito mais difícil do que atender ao chamado do Senhor. Porque olha o que a palavra fala lá em Isaías 40, eu vou ler para vocês. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vocês percebem que Isaías não fala assim, ó, os que esperam no Senhor ficarão à beira da praia tomando uma água de coco, enquanto as suas bênçãos chegam até eles, né? Não é isso que o versículo fala, viu, queridos? Se você achava que era essa a conclusão da minha mensagem, se enganou. O versículo fala que voam bem alto, que correm, que caminham, que não param, mas que não se cansam. Não tem a ver com ócio, não tem a ver com não ligar para o trabalho, com não ligar para os filhos, com deixa tudo com Deus, não tem a ver com isso. Tem a ver com buscar no Senhor o ânimo, a satisfação, o vigor para voar mais alto, para correr mais rápido, para caminhar a caminhada que foi proposta por Deus para a sua vida agora. Tem a ver com permitir que o Senhor mexa na tua vida e tire os excessos. Tem a ver com permitir que o Senhor faça você olhar para o que é importante. A gente vai continuar subindo, correndo, andando. Mas nós não vamos nos cansar. Nós não vamos nos exaurir. Não vamos ser pessoas reclamentas, murmurentas, porque tem que fazer o que tem que fazer. Se a gente estiver fazendo o que o Senhor nos disse para fazer, dentro da nossa vida ordinária. Dentro da nossa vida ordinária. Então, tá cansado, querido? Tá na hora de destronar o seu eu e deixar com que Jesus assuma esse lugar que é dele. Amém? Você está aqui comigo? Amém. Volta lá para imaginar a pessoa correndo atrás do vento. Certo? Ela está cansada, ela está exaurida. E ela está correndo atrás do vento, de um negócio que não se vê, né? E ela está correndo atrás do vento por quê? Por que uma pessoa correria atrás do vento, gente? Por quê? Por quê? Não tem porquê, né? É. Porque correr atrás do vento não tem propósito. Você já se perguntou por que você faz o que você faz? Esse é um ótimo jeito da gente sondar o nosso coração. Por que você faz o que você faz? Por que você quer o que você quer? Por que você sonha com o que você sonha? Porque quando a gente começa a se perguntar isso, normalmente a gente vai ver que tamanho que está o nosso eu ocupando no nosso coração. Lá em Eclesiastes, o versículo que a gente leu, o último, 11, fala: compreendi que tudo era ilusão, não tinha proveito algum. O resultado daquilo não se aproveitava para nada. Se a gente não tiver claro o propósito que o Senhor tem para as coisas que a gente está fazendo, aquilo perde o sentido. A gente começa a fazer um monte de coisa sem nem saber por que a gente está fazendo. Talvez você conheça alguém que veio morar aqui nos Estados Unidos, que sempre sonhou em morar nos Estados Unidos. Aí chegou aqui, e aí viu que a vida na Flórida não é só a Disney. E aí percebe que, nossa, como é difícil não falar a língua, né? Nossa, eu não tenho amigos. Nossa, eu não sei pagar uma conta de água. Nossa, meu diploma aqui não vale nada. Todo mundo já andou por aí, ou, né? Vocês sabem dessa história. Ou talvez você conhece alguém, ou você seja essa pessoa que trabalhou a vida inteira, estudou para chegar num ponto da carreira, ou para conseguir o trabalho dos sonhos, e aí quando chegou lá, pasmem, tinha um chefe insuportável. Um cliente caloteiro, o imposto para pagar era muito maior do que você pensava, o trabalho era muito maior do que você pensava. Eu vou dar um spoiler aqui, caso você não saiba. Esse sonho aí que você tem, sabe, que você sonha tanto, esse sonho aí, ele vem com um pacote, tá? Ele vem com um pacote de coisas maravilhosas e um pacote de tantas outras coisas que provavelmente você não espera. Sabe, casar? Ah, eu sonho em casar. Casar é maravilhoso, gente. Você não casou ainda, case. Maravilhoso. Mas você vai casar, você vai realizar o seu sonho de casar, e junto com o seu casamento vai vir um monte de coisa que você vai ter que trabalhar, amor. Um monte de coisa que você não está esperando, tá? Não tá. É ótimo, case.
mas você vai ter que trabalhar. Filho, lindo, fofo. Minha filha é fofa, não é fofa? Uma graça. Uma graça. Hoje esvaziou um rolo de papel higiênico no banheiro. Tem noite mal dormida, tem muita abdicação. A realização do sonho vem com um pacote de outras coisas. E é isso. E aí, sabe o que sustenta você nesse lugar quando você começa a viver o downside? O lado não tão bom? É o propósito. É o propósito. Eu não esqueço quando a Érica uma vez me contou no meio da mudança deles para Luxemburgo. E é aquela coisa, né, gente? Mudança, aí tem que entregar caixa, encaixotar, e aí prepara a equipe, e aí é documento, e onde vai morar. Quando estava bem no meio do olho do furacão, ela falou assim, eu não posso tirar os meus olhos do propósito. Porque se eu esquecer por um minuto, por que que eu estou indo? Por que que o Senhor está nos levando? Por que eu desisto? Eu enlouqueço. Porque não dá. A partir do momento que a gente tira os nossos olhos do propósito, as coisas perdem o sentido. E qual que é esse propósito? Ai, qual que tá bom? Tá falando do propósito. Eu não posso tirar os meus olhos do propósito. Qual que é o propósito? A palavra nos fala. Qual que é o propósito do Senhor para as nossas vidas? Romanos fala lá que nós somos predestinados a sermos a imagem do Filho. O nosso propósito é sermos imitadores de Cristo, é sermos conforme Jesus. A palavra fala em Efésios que nós somos criação de Deus, realizadas em Jesus para fazermos boas obras. Nós fomos criados com o propósito de fazer boas obras. A palavra fala lá em 1 Coríntios que nós façamos tudo para a glória de Deus. Nós fomos criados para dar glória a Deus. Agora a gente precisa entender como é que essas coisas se aplicam, como é que esse propósito, porque esse é o propósito das nossas vidas, como é que isso se aplica em todas as áreas da minha vida. Como é que no meu casamento eu sou a imagem e semelhança de Cristo? Como é que no meu trabalho eu dou glória a Deus? Como é que quando eu tô servindo na igreja, ou quando eu estou servindo os meus filhos, eu estou fazendo as boas obras? Como que isso se aplica no meu dia a dia? Porque se esse propósito não estiver claro para você, quando a coisa apertar, você desiste. Se o propósito do Senhor para o seu casamento não estiver claro para você, a hora que estiver difícil, você vai querer sair fora. Se o teu propósito para a sua maternidade, para a sua paternidade não estiver claro para você, a hora que seus filhos começarem a dar problema, você vai pirar. A hora que o teu trabalho começar a não ir para o lado que você vai pirar. O propósito precisa estar claro. E esses são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Volta lá. Você correndo atrás do vento. Você está cansado, você já nem sabe mais por que você está fazendo aquilo. Aí você vai pegar, o vento não pega, você acha que consegue, não consegue. Ai, correr atrás do vento é frustrante. Correr atrás do vento é frustrante. Olha o que fala Eclesiastes 9:11, lá no capítulo 9, versículo 11. A gente vai dar uma passeada por Eclesiastes. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Nem sempre aquilo que você está colocando todos os seus esforços vai sair do jeito que você espera. Nem sempre o que é justiça aos seus olhos vai ser o que vai acontecer no final. A gente vive em um mundo caído. Então, se a gente focar nos benefícios daquilo que a gente está fazendo, nos benefícios terrenos daquilo que a gente está fazendo, a gente vai se frustrar. Porque, às vezes, aos olhos humanos, o seu esforço não vai valer a pena. Às vezes, aquilo que você está fazendo vai te custar mais do que vai te beneficiar. E aí, se o nosso eu estiver no trono, se o nosso eu estiver nesse lugar, quando as injustiças baterem na nossa porta, a gente não segura.
a gente não segura, a gente já começa a se perguntar, cadê Deus? Cadê Deus? Agora, se o Senhor estiver no trono do nosso coração, assim como Abacuque fala lá no capítulo 3, mesmo que a figueira não floresça, que não haja uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, ainda assim eu exultarei o Senhor dos exércitos e me alegrarei na minha salvação. Só assim, só quando o Senhor está ocupando o trono do nosso coração que a gente consegue glorificar, independente dos nãos. Que a gente não vai se frustrar, que a gente não vai desistir com os resultados terrenos daquilo que a gente está fazendo. Caso contrário, cansados, frustrados. Continua correndo atrás do vento. Você está cansado? Você está frustrado? Você não tem propósito, já nem sabe mais por que você está correndo? E aí chega no final dessa corrida, você terminou a corrida com nada. Insatisfeito. Porque correr atrás do vento não satisfaz. Esse eu, ele é insaciável, gente. Não tem, não há. O rei Salomão, escreva aqui, certo? Ele tentou de tudo. Não há. Timothy Keller, em um dos livros dele, fala assim: os desejos mais profundos do coração do homem não podem ser satisfeitos por nada neste mundo. Nós fomos feitos para Deus e nada menos do que Ele pode satisfazer. Esse buraco que você tem aí no teu coração, que eu tenho no meu, você sabe o tamanho dele? O bichinho é grande. Esse buraco que a gente tem no nosso coração é do tamanho de Deus. Ele é do tamanho de Deus. Você pode tentar o que for, você pode ter o que for, que nada vai preencher, porque ele é do tamanho de Deus e só o Senhor preenche, só o Senhor vai te satisfazer. E aí, quando o Senhor satisfazer, já não importam mais as outras coisas. O Salmo 37 fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. As pessoas têm um entendimento muito errôneo sobre esse versículo. Usam como moeda de troca. Deixa eu passar um tempo aqui com o Senhor, que Ele vai satisfazer aquilo que eu quero, Ele vai me dar o que eu quero, eu vou pedir, Ele vai me atender, afinal eu estou aqui, né? Fazendo um relacionamento com Ele. Esse versículo não tem nada a ver com isso. Deleite-se no Senhor e a presença dEle vai satisfazer os desejos do teu coração que você nem sabe que você tem. Vai ser suficiente. Independente do que você tenha ou do que você não tenha, do que você está passando ou do que você não está passando. Já não importam mais as circunstâncias. Nele tudo ganha propósito, ganha sentido. E, de novo, não tem nada de errado com essas coisas que a gente está falando aqui. O errado é a gente precisar dessas coisas para nos satisfazer, para ter alegria. Porque daí não importa o quanto a gente tenha, o que a gente tenha, quantos sonhos a gente já conquistou. A gente vai sempre olhar para o que a gente não tem ainda. Sempre. E aí, quando a gente finalmente conseguir colocar o Senhor no nosso centro, sabe o que a palavra diz? Eclesiastes fala. Lá no capítulo 5. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. O Senhor nos capacita a desfrutar das nossas bênçãos. A gente tem um coração satisfeito quando o Senhor está no centro, e aí a gente consegue olhar para o bom da nossa vida.
Independente daquilo que a gente não tenha, independente daquilo que não está resolvido ainda, independente da dor e do sofrimento, porque é o Espírito Santo que nos capacita a desfrutar das bênçãos que Ele nos dá. Mas para isso, o Senhor precisa estar no centro do nosso coração. Para isso a gente precisa destronar o nosso eu. Eu estava conversando com uma Cis domingo passado, no final do culto, e aí ela estava contando que ela foi para o hospital com a dor mais intensa que ela já sentiu na vida. E ela falou assim, Paulinha, eu tenho muito medo de hospital, eu tenho muito medo de todas essas coisas. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de tudo isso. E aí quando eu estava entrando no hospital, eu comecei a orar, e a única coisa que eu pedia para Deus era, Senhor, me dá da tua alegria. Não deixa eu sentir medo, me dá paz. Não deixa eu sentir medo. E aí ela falou que ela entrou naquele hospital, consciente da dor absurda que ela estava sentindo. Mas sem medo. Ela falou, Paulinha, consegui até dar umas risadas. Até fazer umas piadas. Ela é muito bem-humorada. Porque é o Senhor que faz isso. Se a gente entrar nesse lugar de tentar com o nosso eu, não só satisfazer as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos desejos, mas também de passar pelas nossas dificuldades, a gente vai sofrer demais. O Senhor nos capacita para viver o propósito que Ele colocou nas nossas vidas para agora. Tá bom. Mas de forma prática, como é que a gente faz isso? De forma prática, a gente vem aqui falando de idolatria há 6 semanas. Como que a gente faz para destronar esse eu que é alimentado por tantas e tantas e tantas e tantas coisas, tantos ídolos que a gente tem tentado varrer das nossas vidas? O autor de Eclesiastes, no penúltimo versículo do livro, ele vai falar como é que a gente faz. Depois de ter se dedicado a entender tudo o que acontece debaixo da terra. Ele vai lá e fala assim, capítulo 12, versículo 13, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, bem didático ele. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Ponto. O temor de Deus. O relacionamento com Ele, com a palavra dEle, a disponibilidade em obedecer. Um coração rendido. A gente acabou de cantar aqui. Eu me rendo. Esse é o único jeito que você tem de destronar o teu eu e de colocar Jesus no lugar. De parar de correr atrás do vento, de parar de se confundir com coisas terrenas, de parar de desejar, de querer mais e mais de uma área de outra. Esse é o único jeito. É o seu relacionamento com o Senhor.